Olá, boa tarde. Boa tarde. A gente também pode agradecer por você compartilhar um pouco da sua história com a gente e fazer algumas perguntas. A senhora poderia contar mais sobre a relação do seu pai com a música regional brasileira? Com a música regional? É. Olha, meu pai veio de uma família de músicos, né? O pai dele era músico, ele é irmão do Peruca, né? Então ele já veio, ele tocava muito tempo quando ele era jovem. Ele já vem dessa família de música, então ele tem no sangue a música. Isso é maravilhoso, né? Uma família de músicas é uma coisa muito boa. A senhora percebeu se algumas dessas músicas causaram memórias significativas para ele? Sim, sim. Agora, depois da doença dele, a gente passou a colocar a música para ele escutar em certos momentos, principalmente quando ele está muito agitado, quando ele não quer dormir. Aí eu começava a cantar algumas músicas para ele e ele cantava outras músicas. Aí eu comecei a perceber que a música de antigamente trazia mais memórias para ele. As músicas, principalmente marchinha de carnaval, que era o que ele saía para tocar antigamente. Aí eu comecei a colocar para ele e isso acalmava. Ele cantava junto até hoje. Algumas músicas ele ainda canta junto. Eu peço que ele cantar algumas partes, que ele lembre, ele vai cantando. E isso deixa realmente muito calmo, né? Bem mais calmo. Ele dorme, às vezes eu durmo e ele dorme também, escutando música, sabe? De madrugada ele acorda por algum motivo e aí ele custa dormir. Aí ele fica chamando. E como eu quero dormir, né? Aí eu coloco a música. Aí ele para de me chamar. Ele já fica só com a música, ouvindo a música. Só escutando e vai ele dorme. Como a musicoterapia tem sido incorporada na música? Como? Olha, foi incorporada desde que ele começou a passar mais ruins Alzheimer, quando o Alzheimer ficou mais intenso. A gente até que não foi consultar um médico, Terapeuta. Um médico, no caso um terapeuta, né? Nós não fomos. Eu fui colocando a música e comecei a perceber que com a música ele ficava mais calmo. Aí eu comprei uma caixinha, coloquei aqui de vez em quando. Agora, hoje em dia, já tem só 2 artistas que ele mais escuta, que ele já sabe a música de cor. É o Padre Zezinho, e é um CD certo do Padre Zezinho, e o Nelson Gonçalves. Música de boemia, do passado, bem do passado. Como a senhora descreveria a condição atual do seu pai? Hoje em dia, meu pai, ele já está, assim, o Alzheimer dele já está bem avançado. Só não avançou muito, assim, dele parar de falar, dele parar de entender, como a irmã dele também, porque a Alzheimer, hoje em dia, ela não fala mais nada, ela não entende mais ninguém, ela, assim, tá pela mão dos outros, né? Ele não, ele ainda grita, ele ainda briga, ele ainda fala, né? Mas, assim, o Alzheimer dele já está bem forte, ele usa medicamento, ele usa medicações, então, para ele, assim, há muitas coisas, assim, ele já esqueceu. O nome das pessoas, se chegar algum conhecido dele aqui e você perguntar assim, oi, tudo bem com o senhor? Ele responde, tudo bem. Você sabe quem sou eu? Aí ele fala, não. Eu sou fulano. Se for alguém do passado, tá, eu sei quem é. Mas ele tinha umas emoções muito fortes, assim, ou ele era bem mais calmo de ter, você já diagnosticado com a Alzheimer? Não, o meu pai, ele sempre foi calmo com a gente, com as pessoas, sempre atendeu todo mundo. Ele era daquele homem assim, não mexa com ele. Ele é calmo, mas não mexa com ele. Se mexesse com ele, ele saía brigando. Calmo mesmo, rasgando o dedo. Mas ele sempre foi uma pessoa dócil com a gente, com os filhos, com as pessoas. Sempre foi assim. Muito delicado, né? Boa tarde. Como seu pai costumava participar ativamente na promoção da cultura e da educação em Igarapé-Mirim? Da cultura, ele participou muito, assim, junto com a tia Eurice. Ele ia nesses cordões que eles tocavam, ele ia em festas da igreja, festas religiosas, ele cantava na igreja. Nesses cordões ele tocava pandeiro. Pandeiro, a parte dele era mais pandeiro, negócio de percussão. Foi nessas coisas que ele colaborou. Você notou alguma mudança específica no comportamento ou nas emoções dela
durante as sessões de musicoterapia? Olha, é, assim, como eu falei para vocês, a música entrou na vida dele aqui depois do Alzheimer para acalmar. A gente percebeu que a música acalma ele, né? Aí ele passa um tempo, a gente desliga, depois ele passa um tempo sem ouvir a música. Mas a gente percebe que ele está agitado, que ele quer algo mais, a gente coloca a música e ele acalma. Existe uma música específica que tem um impacto mais profundo nas memórias e nas emoções dele? Tem Boemia. As músicas do Nelson Gonçalves, como eu falei ainda agora para a moça, para outra repórter, as músicas do Nelson Gonçalves e a música do Padre Zezinho. E fora que tem uma música que ele cantou para mim, que é a música Brotinho. Depois eu vou cantar aqui. Como a musicoterapia afetou a relação entre você e seu pai? Houve alguma mudança perspectiva na comunicação ou no relacionamento deles? Sim, sim, porque através da música a gente faz com que ele interagir junto com a gente, sabe? A gente começa a cantar, ele fica escutando, aí eu peço para ele cantar as músicas do passado que ele gosta, aí ele canta, eu tenho um áudio dele cantando uma música do passado, aí eu vou pesquisar sobre essa música, e aí eu acho a música no YouTube, eu coloco para ele cantar. Então é bem interessante, porque a gente vai buscando as memórias dele. Você acredita que a música pode ser uma ferramenta terapêutica eficaz no tratamento do Alzheimer em estágio nas mais avançadas da doença? Com certeza. Com certeza. A música traz para a pessoa que tem Alzheimer, principalmente os idosos, né, que traz aquela lembrança do passado deles. E isso faz com que a memória afetiva deles fique mais aguçada. Alguma coisa da música que eles vejam em alguma música traz para eles. Então é muito bom a música, porque ela calma. Quais são os principais desafios que você enfrenta como cuidadora de uma pessoa com Alzheimer e como a musicoterapia ajuda a lidar com esses desafios? Olha, o que é mais difícil é quando ele está muito agitado, quando ele não quer tomar os remédios, quando ele não quer comer, quando ele grita com a gente porque o humor altera, ele grita, ele briga mesmo, ele tem uma voz forte. E aí o pessoal na rua todo escuta, os vizinhos já conhecem, já sabem, todos escutam. E o que a música faz? Quando a gente coloca a música, a gente vai cantando com ele, a gente vai conversando, tentando acalmar. É isso que a música faz. Ela vem e acalma. Aí a gente consegue fazer as coisas. Eu até falo assim, quando ele não quer tomar um remédio, dá um tempo. Coloca uma música para ele escutar, aí depois a gente vem com o remédio e daí ele toma, porque aquilo já acalmou. Como você vê o papel da música regional brasileira na prevenção das memórias e na qualidade de vida dos aspectos dos pacientes com Alzheimer? Como eu vejo muito interessante, é uma coisa muito boa. Porque se todas as pessoas que tivessem pacientes assim, com Alzheimer, já desde o começo colocassem músicas, principalmente as regionais, que são as que eles conhecem, ai, seria muito bom. Mas nem todo mundo, porque às vezes o Alzheimer ele vem tão forte logo no idoso que não dá tempo de você colocar uma música, não dá tempo de você conversar. Mas outros pacientes não. A música é muito boa para eles. Fora que nem todas as famílias eu acho que conseguem e tem essa relação de encarar assim a doença, né, dessa forma, né? Porque o paciente com Alzheimer, tu tens que ter muita paciência para lidar com ele e muito amor. Porque o humor deles varia de uma hora para outra. Uma hora eles estão calmos, outra hora eles estão muito agitados, eles não querem nada. E aí tem que ir sabendo controlar. Tem horas que a gente respira, né? Deixa passar e volta e faz. Eu já fiz muito isso. Tem horas que parece que a gente não vai aguentar. Aí respira, dá uma volta, depois vê, pensa em alguma coisa e faz para poder. Mais uma pergunta que ficou uma curiosidade muito grande em mim. Logo nos primeiros estágios da doença, a senhora
descobriu assim de primeira, que as músicas acalmavam ele? Não. Ou foi só depois, quando ele foi escutando assim? Não foi logo, não. Porque meu pai, a gente começou a perceber o Alzheimer, o esquecimento dele, logo que ele se aposentou. Ele trabalhava na Sucan muitos anos, aí quando ele se aposentou, a gente foi vendo ele parando. Ele parou de sair, parou os movimentos, depois que ele teve o acidente, aí que ele parou mesmo, que ele perdeu o equilíbrio. Aí ele foi ficando em casa. Tinha dias, logo no começo, antes da gente consultar uma doutora, que é a doutora Elisa que cuida dele, a gente ficava aqui em casa que a gente não dormia, porque ele ficava a noite inteira acordado, tentando andar na casa. Para ele existia um caminho aqui. Se ele dissesse que aqui tinha um caminho, ele queria passar e tinha madeira. Ele dava com a cabeça na parede, a gente tinha que ir segurando. Ele vinha derrubando isso aqui, a gente levantou essas coisas, não eram aqui. A gente levantou tudo, porque ele andava, ele vinha batendo tudo, ele passava, sabe? A gente tinha que segurar ele. Ele subia essa escada, meu irmão subia atrás. Isso quando ele não andava, né? Agora ele já não anda mais. Ele ficava muito. E aí, sabe, nada da música foi sem querer. Assim, foi por acaso. Eu sinceramente, até nem sei dizer para você que dia foi, como foi. Eu sei que eu peguei o celular e comecei a colocar aqui, comecei a cantar músicas da igreja, como ele ia muito para a igreja, eu sabia, e eu ia também, né? Aí eu começava a cantar as músicas da igreja, aqui perto dele, e eu via que aquilo ia ficando menos, sabe, menos agitado. E depois que a gente passou a levar ele nessa médica, ela foi nos conversando com a gente também. Ela foi colocando muitas coisas para a gente, ela foi explicando o que nós deveríamos fazer. Olha, tem uma coisa que eu sempre falo para meus irmãos: não chamem só ele pelo nome. Digamos, eu não chamo, é muito difícil eu chamar ele pelo nome dele. Eu chamo pai, para que ele saiba que eu sou filha dele. Ele se lembra quem é a senhora. Exatamente, para saber que tem alguém dele por perto. Porque às vezes eu percebo que o desespero deles é pensar que eles estão só. Saber que ele era situação. Exatamente. Antes da doença, ele era bastante ativo Era. ou pouca coisa assim? Não. Antes da doença ele era bastante ativo. Como o trabalho dele não era ficar só aqui em Garapemirim, ele viajava para todos esses interiores. E isso dele viajar tanto afetou depois durante o Alzheimer. Porque à noite, quando ele estava na crise do Alzheimer, ele viajava por tudo que era lugar. Esses rios aqui de Garapemirim, eu falava que eu conhecia todinho. Porque ele ia de um rio no outro, na mente dele. Aí, onde está? Onde está passando o furo do cio? Ele sentava na rede, quando ele ainda estava, ele sentava na rede, assim, de perna aberta, entre um e outro, bora, fazendo bora. Aí teve um dia que o meu irmão sentou atrás, bora que eu vou com vocês, sabe? Então, aí a doutora começou a falar pra gente que a gente não podia dizer que não era aquilo, que ele não estava em tal lugar, não. A gente tinha que falar com ele como ele estivesse naquele lugar. Ele foi muito batedor de sino da igreja. Muitos anos. Aí teve noites que eu acordei, ele num desespero, gritando que ele estava na torre da igreja, querendo descer e não conseguia. Agora tem que de tirar ele da torre da igreja, sendo que ele estava deitado na rede dele. E a relação? Ele era muito perto, né? Eles têm, para eles enxergam muita coisa. Quando o Alzheimer, exatamente. Tudo que ele fez no passado voltou para ele. E era como se aquilo fosse real. As lembranças do passado foram as mais presentes. Isso, as mais presentes. Se a questão da música que tu falou. Qual parte da Tu música? falou assim, olha, eu vou cantar daqui a pouco uma música que... Olha, é uma música bem antiga do passado dele. Era assim: ai, ai, brotinho, não canse o meu botinho, não deixe, por favor. Ai, ai, brotinho, eu sou um galho velho e preciso de amor. Mais ou menos assim. Brotinho, por favor, não cresça, por favor, não cresça, já é grande o cipoá. Vamos ver que galharia seca tá pegando fogo neste carnaval. Ai, ai, brotinho, pra me achar essa música na internet, que olha, essa é uma das músicas, e música de carnaval, assim, várias músicas de carnaval ele gosta. A do mico, aí ele falava, olha o mico, a do mico, de coçar, ele falava.
Aí eu tinha que procurar a música dele. As músicas do Pinduca, ele lembra, eu coloco às vezes a música do Pinduca, ele para, aí ele fica escutando. Aí eu fico falando, quem é esse? Eu não sei, o Pinduca pra você. Ah, ele fala, é meu irmão, então é meu filho. Não, é seu irmão. É assim. Ele participava de muitos blocos de carnaval, né? Era só isso que ele tocava ou ele tocava em mais lugares? Não, eles tinham um grupo de música. Agora, se eu me lembro, é Jazz de Guarapé-Mirim, né? Parece que era Jazz de Guarapé-Mirim, alguma coisa que ele participava desse grupo de música. Eles viajavam para o interior, às vezes até também com o Pinduca, quando ele passava aqui, ele ia para o interior tocar. Eu tenho os vídeos dele, depois eu vou te mostrar. Então, a vida dele girou em torno da música e da cultura tanto paraense quanto a nossa aqui do Mirim. É mais depois que ele foi diagnosticado com Alzheimer, aquilo tudo veio muito à tona, né? Então, as memórias mais do passado dele vieram pra frente, tomaram conta de tudo. Assim, quando ele tinha muitos amigos e parentes, né? Vamos supor. Então, as pessoas que ele conheceu mais aqui pra frente, ele esqueceu completamente ou ele tem uma vaga lembrança? Não, os mais atuais ele esqueceu. Ele não sabe quem é. As pessoas mais antigas do tempo dele, ele lembra. A gente fala o fulano de tal, tipo assim, a Tia Laíta, que é uma outra senhora que tem dentro. Se eu lembro da Tia Laíta, me lembro, minha comadre. Entendeu? A Escila, que é a irmã dele, é tudo lá. Olha, bora lá na casa da Escila, bora. Aí ele vai. Ele só lembra das pessoas que viveram na época que ele era jovem. É isso? É, porque hoje em dia, as pessoas mais recentes, até nós próprios filhos dele, ele não sabe que a gente mais é filho dele. O que é que eu sou para você? Ah, eu não sei. Aí, a única pessoa que ele não esqueceu é a mulher dele. Porque a gente fala, cadê Iraci? Que é o nome da minha mãe, né? A Iraci tá aí. O que ela é para você? É minha mulher. Essa ele não esquece. Mas aí, como é o nome do seu pai? Ele fala o nome do pai dele. Como é o nome da sua mãe? Ele fala o nome da mãe dele. Quantos filhos sua mãe teve? Aí ele pensa, fala, dos 11 ou 12 foi isso. Então as coisas antigas. passadas. Ele se lembra. Mas mais marcante na história dele. Ele era, digamos, trabalhava na malária. A gente já saiu da música, vamos para. Aí ele trabalhava na malária, ele era curador de dedo, que as crianças temiam muito. Inclusive, essa doutora lembra disso. Às vezes ele pergunta, como era que você fazia? Ele faz assim no dedo dele. Mostrando como era que curava o dedo, sabe? Então é coisa que ele não lembra do passado. Agora, se tu perguntar uma coisa da agora, ele não vai saber. Uma coisa de, vamos supor, um ano antes do Alzheimer, não lembra? Não lembra mais. Então é isso, muito obrigada pelo seu depoimento. A gente agradece de coração. Precisando, é só voltar. Pode deixar. Ok.